Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de cavalos de tração franceses. Número 1. Boulonnais. O Boulonnais, também conhecido como o cavalo de mármore branco, é uma raça de cavalo de tração. É conhecido por sua aparência grande, mas elegante, sendo geralmente cinza, embora castanho e preto também sejam permitidos pelo registro francês da raça. Originalmente, havia vários subtipos, mas eles foram cruzados até restar apenas um tipo atualmente. As origens da raça remontam a um período anterior às cruzadas, e durante o século XVII, sangue de berber espanhol, árabe e andaluz foi adicionado para criar o tipo moderno. No início dos anos 1900, os Boulonnais foram importados em grande número para os Estados Unidos e eram bastante populares na França. No entanto, a população europeia sofreu graves reduções durante as guerras do século XX. A raça quase foi extinta após a Segunda Guerra Mundial, mas ressurgiu na França nos anos 1970 como uma raça popular para carne de cavalo. O número da raça permanece baixo, estima-se que restem menos de 1.000 cavalos na Europa, principalmente na França, com alguns em outros países. Estudos realizados já em 1983 indicaram o perigo de consanguinidade dentro da população Boulonnais, e um relatório de 2009 sugeriu que a raça deveria ser uma prioridade para a conservação na França. O menor tipo de Boulonnais era originalmente usado para puxar carroças cheias de peixe fresco de Boulogne para Paris, enquanto as variedades maiores realizavam trabalhos pesados de tração, tanto em fazendas quanto nas cidades. O Boulonnais também foi cruzado para criar e refinar várias outras raças de tração. O Boulonnais hoje tem uma altura que varia de 1,50 a 1,70 metros de altura ou mais. Ele possui uma cabeça curta e elegante, com uma testa larga e um pescoço curto e musculoso. Membros da raça têm peitos cheios, costelas arredondadas e ombros inclinados. As pernas são relativamente curtas, mas robustas e fortes. Ao contrário de outras raças de tração, como o Shire ou o Clydesdale, o Boulonnais não apresenta pelagem abundante nas pernas. A raça geralmente é marcada com uma pequena âncora no lado esquerdo do pescoço. Devido, em grande parte, às várias adições de sangue oriental, o Boulonnais tem uma aparência elegante, que não é frequentemente vista em raças de tração pesada, e foi chamado de o cavalo de tração mais nobre da Europa. A finura da pele e a delicada aparência das veias permitiram que o cavalo fosse descrito como parecendo mármore polido, o que levou ao apelido de cavalo de mármore branco. Em 1778, o Estábulo Nacional francês realizou uma pesquisa inicial da raça e descobriu que a maioria dos exemplares era preta ou marrom escuro. Durante os anos 1800, cavalos cinza começaram a aparecer, e essa cor predominava no final do século. O cinza se tornou uma cor popular nessa época devido ao uso dos cavalos para transportar peixe à noite. Cavalos cinza eram mais visíveis no escuro e, portanto, mais valiosos. Nos últimos anos do século XX, os criadores começaram novamente a preferir cores mais escuras, como baio e castanho. Hoje, castanho, cinza e preto são as únicas cores permitidas pelo registro francês da raça, com a grande maioria dos cavalos sendo cinza. Uma frase popular diz que os cavalos têm pelagens da cor das nuvens da costa. Durante o século XX, o tipo maior de Boulonnais foi utilizado pelo exército francês e era altamente considerado por sua capacidade de puxar artilharia e carros de suprimento. A diminuição da demanda pela raça significa que hoje em dia ela é criada principalmente para carne de cavalo. Em 2010, 60% dos cavalos Boulonnais criados na França eram destinados ao abate, e 80% desses foram exportados, principalmente para a Itália, para serem engordados antes de serem enviados para os abatedouros. No entanto, o setor está em crise devido à queda nos preços, controvérsias e à importação de carne barata. Apesar de um ressurgimento após os temores da doença da vaca louca na década de 1990, o consumo de carne de cavalo caiu drasticamente, embora a região Nord-Pas-de-Calais continue a ser a maior consumidora de carne de cavalo na França. Número 2. Poitevin. O Poitevin ou Poitou é uma raça francesa de cavalo de tração. Recebe o nome da sua área de origem, a antiga província de Poitou, no centro-oeste da França, atualmente parte da região da Nouvelle-Aquitaine. Foi formada no século XVII, quando cavalos de origem flamenga ou holandesa, trazidos para a região por engenheiros que trabalhavam na drenagem do Marais Poitevin, cruzaram-se com cavalos locais. Embora tenha o tamanho e a conformação de um cavalo de tração, o Poitevin nunca foi criado para habilidades de tração e tem sido pouco utilizado para trabalhos de tração. Seu uso tradicional principal era na produção de mulas.
Éguas Poitevin eram cruzadas com jumentos da grande raça Baldé do Poitou. As mulas Poitevin resultantes eram procuradas para trabalho agrícola em outras áreas em várias partes do mundo, incluindo Rússia e Estados Unidos. No início do século XX, havia cerca de 50.000 éguas reprodutoras produzindo entre 18.000 e 20.000 mulas por ano. O Poitevin é uma raça ameaçada. Em 2011 havia pouco mais de 300 animais de reprodução, dos quais cerca de 40 eram garanhões. Os cavalos podem ter qualquer cor sólida de pelagem, incluindo do listrado, uma cor não vista em outros cavalos de tração franceses. O Poitevin é uma raça de crescimento lento com ossos pesados e não é adequada para a produção de carne. Éguas Poitevin eram cruzadas com jumentos Poitou para criar a famosa mula Poitou, uma raça grande e resistente. Como a maioria dos híbridos animais, as mulas são estéreis e só podem ser criadas através do cruzamento de um jumento com um cavalo. A indústria de criação de mulas em Poitou existe desde pelo menos o século XVIII, quando foi contestada pela administração do Aras governamental que tentava criar cavalos de cavalaria para as tropas francesas. No início do século XIX, o governo proibiu o cruzamento de mulas a partir de éguas com mais de 120 centímetros de altura e ameaçou castrar todos os jumentos na região. Na década de 1860, Eugène Guyot observou que as éguas pesadas dos pântanos de Poitou produziam as melhores mulas, provavelmente devido à sua estrutura óssea pesada. O livro de registros para o cavalo Poitevin foi criado pela Société Centrale d'Agriculture des Deux-Sèvres em 26 de junho de 1884, com uma seção para cavalos e uma seção para jumentos. A primeira edição foi lançada em 31 de dezembro de 1885, estabelecendo os critérios físicos para a reprodução e encerrando a prática de promover cavalos mestiços como puros. Também marcou o fim da intervenção governamental contra a indústria de criação de mulas, embora bônus fossem pagos para incentivar os fazendeiros a criar cavalos puros. Em 1902, foi criado um sindicato de criação para promover as mulas Poitou, mas desapareceu após a falta de publicidade pelos criadores. Em 6 de agosto de 1912, o governo francês lançou um decreto apoiando oficialmente a indústria de criação de mulas, respaldado pela compra de mulas pelos Aras nacionais e bônus concedidos aos melhores garanhões. Até 1950, restavam apenas cerca de 600 éguas e 50 garanhões. O aumento da mecanização e a concorrência com outros animais prejudicaram o Poitevin, assim como a falta de promoção e proteção. Entre 1970 e 1990, a população de Poitevin variou entre 250 e 300 animais, com uma média de 20 novos cavalos entrando no livro de registros a cada ano. No início da década de 1990, os números populacionais caíram para os níveis mais baixos da história. As fontes não são claras sobre o número de Poitevins vivos no início da década de 1990, mas em 1996 um autor afirma que havia 64 potros recém-registrados e 28 garanhões aprovados para reprodução, enquanto outro fornece uma população total de 293 cavalos em 1997. O Poitevin teve um leve aumento na popularidade no início do século XXI, podendo contar com aproximadamente 100 fazendas perpetuando a raça. A associação tinha cerca de 300 membros, além de 83 garanhões e 189 éguas registradas. No entanto, em 2006, o Poitevin ainda era considerado a raça de cavalo francesa mais ameaçada, com menos de 100 nascimentos por ano e uma população ligeiramente decrescente. Há quase nenhum cruzamento feito com raças externas, a fim de manter os números do rebanho puro. O corpo do Poitevin é esbelto para um cavalo de tração e mais longo do que outras raças francesas de tração. Ele mede cerca de 165 centímetros na cernelha, a altura mínima para um cavalo de 5 anos é de 165 centímetros para machos e 160 centímetros para éguas. É de crescimento lento, atingindo a maturidade por volta dos 6 a 7 anos. A cabeça é longa e forte, com um perfil convexo e orelhas grossas e longas. O pescoço é longo e os ombros são inclinados. O peito é largo e profundo, a cernelha é proeminente, o dorso é longo e largo, e o posterior é forte. As pernas são bem desenvolvidas e poderosas, com grandes articulações. O Poitevin tem cascos grandes, uma vantagem em ambientes úmidos, como uma adaptação aos pântanos alternadamente duros e alagados nos quais se desenvolveu. As pernas inferiores são bem emplumadas, e a crina e a cauda são longas e espessas. O Poitevin é gentil, calmo e robusto. Historicamente, a raça é conhecida por seu movimento lento e desinteresse em puxar, embora possa produzir potência significativa se necessário. A raça gosta de contato humano e demonstra inteligência, embora também possa ser teimosa. O esforço prolongado é seu ponto fraco, pois o Poitevin às vezes falta resistência.
Número 3. Bretão. O bretão é uma raça francesa de cavalo de tração. Originou-se na Bretanha, no noroeste da França, a partir do cruzamento de cavalos locais com várias outras raças. É forte e musculoso, e frequentemente tem pelagem castanha. Existem dois subtipos principais, o Postier Breton, que é uma raça ágil para arreios e tração leve, e o Trait Breton, que é mais pesado e mais adequado para trabalhos agrícolas. O bretão foi usado como animal de trabalho para fins agrícolas e militares. No século XXI, é criado principalmente para a produção de carne de cavalo. Um livro de registro foi iniciado em 1909. O bretão foi originalmente criado para força e durabilidade. Uma teoria é que eles foram trazidos para a Europa durante a migração ariana da Ásia há mais de 4.000 anos, enquanto outra corrente de pensamento afirma que descendem de cavalos criados por guerreiros celtas antes de sua conquista da Grã-Bretanha. Os ancestrais originais do bretão eram uma população de cavalos que viviam nas montanhas da Bretanha, possivelmente descendentes de cavalos das estepes montados por celtas. Durante as cruzadas, esses cavalos de montanha foram cruzados com cavalos orientais para criar um tipo conhecido como bidet breton. Na Idade Média, o cavalo ancestral bretão era procurado por líderes militares, em parte por causa de seu andar confortável, que se dizia estar entre um trote rápido e um amble. Devido aos seus andares e ao fato de que só atingia cerca de 140 centímetros de altura, foi apelidado de bidet de Allure ou bidet breton. Cavalos de outras linhagens trazidos de volta à Europa durante as cruzadas tiveram uma forte influência sobre o breton, e dois tipos se desenvolveram posteriormente. O sommier era o tipo comum e mais pesado, usado principalmente como cavalo de carga e para trabalhos agrícolas e de tração. A partir do sommier, foi desenvolvido o Holstein, que era usado principalmente em guerras e em longas jornadas. O andar natural do Holstein tornou-o popular como o cavalo de montaria mais leve. Um livro de registro foi iniciado em 1909. Originalmente havia livros separados para os tipos Trait e Postier, que em 1912 se tornaram duas seções de um único livro, em 1920, foram fundidos. Também em 1920, foi formada uma associação de criadores, o Syndicat des Éleveurs de Cheval Breton. Em 2018, a Association Nationale du Cheval de Trait Breton tornou-se a associação nacional oficial no seu lugar. A raça manteve suas raízes montanhesas com seu principal stud, o Aras Nacional Provincial, localizado nas montanhas de Langona. Em 1920, foi decidido não permitir a entrada de sangue externo no livro de registro, e em 1951 o livro de registro foi oficialmente fechado para cavalos externos. O bretão normalmente tem entre 155 e 163 centímetros na cernelha, dependendo do tipo. É mais comumente castanho, castanho alourado ou castanho ruão, baio e ruão azul são menos usuais, e preto é raro. Marcas brancas limitadas são toleradas. A cabeça é de tamanho médio, com perfil reto ou convexo, o pescoço é longo e bem posicionado, o ombro é longo e inclinado, o peito é amplo, o peito é profundo, o dorso é largo e as pernas são musculosas. Existem vários subtipos da raça bretão. 2. O Trait Breton e o Postier Breton são oficialmente reconhecidos, enquanto outros, como o Centre Montagne ou Bretão da Montanha Central, não são. Tipos mais antigos que desapareceram incluem o Grand Breton e o Bidet Breton ou Bidet de Allure. O Postier Breton foi desenvolvido como resultado do cruzamento com o Norfolk Trotter e o Hackney durante o século XIX. Seu nome origina-se do uso em puxar diligências postais. O Postier foi amplamente utilizado pela artilharia a cavalo francesa e foi descrito como uma versão mais leve da raça Suffolk Punch da Grã-Bretanha. O Trait Breton deriva de uma infusão de sangue de Ardennes e Percheron. É muito forte em relação ao seu tamanho e tem pernas curtas, mas musculosas. Esse tipo absorveu outro tipo mais antigo, chamado Grand Breton, um cavalo mais pesado que foi usado para melhorar muitas outras raças de tração. Número 4. Percheron. O Percheron é uma raça de cavalo de tração que se originou no Vale do Rio Oisme, no oeste da França, parte da antiga província de Perche, da qual a raça recebe o nome. Geralmente de cor cinza ou preta, os Percheron são bem musculosos e conhecidos por sua inteligência e disposição para o trabalho. Embora suas origens exatas sejam desconhecidas, os antecessores da raça já estavam presentes no vale no século XVII. Acredita-se que descendem de cavalos de guerra. Com o tempo, começaram a ser usados para puxar diligências e, mais tarde, para a agricultura e o transporte de cargas pesadas. No final do século XVIII e início do XIX, sangue árabe foi adicionado à raça.
As exportações de percherons da França aumentaram exponencialmente no final do século XIX, e o primeiro livro de registro puramente percheron foi criado na França em 1893. O tamanho considerado ideal para o percheron varia entre os países. Na França, a altura varia de 155 a 185 centímetros e o peso de 500 a 1.200 quilos. Nos Estados Unidos, geralmente tem entre 168 a 180 centímetros com uma faixa de 152 a 193 centímetros. Os percherons americanos pesam, em média, 860 quilos, e seu peso máximo é em torno de 1.200 quilos. Na Grã-Bretanha, a altura mínima aceitável para garanhões é de 168 centímetros e para éguas 165 centímetros, enquanto os pesos variam de cerca de 910 a 1.000 quilos para garanhões e 820 a 910 quilos para éguas. Eles são geralmente de coloração cinza ou preta, embora o registro americano também permita a inscrição de cavalos ruão, baio e castanho. Apenas cavalos cinza ou preto podem ser registrados na França e no Reino Unido. A cabeça tem um perfil reto, testa larga, olhos grandes e orelhas pequenas. O peito é profundo e largo, e o lombo é longo e reto. Os pés e as pernas são limpos e fortemente musculosos. A impressão geral do percheron é de poder e robustez. Entusiastas descrevem o temperamento como orgulhoso e alerta, e os membros da raça são considerados inteligentes, trabalhadores dispostos e com bom temperamento. Eles são considerados fáceis de manter e se adaptam bem a muitas condições e climas. No século XIX, eram conhecidos por viajar até 60 km por dia a trote. A raça percheron originou-se no vale do rio Uisne, na França, que nasce em Orne, parte da antiga província de Perche, de onde a raça tira seu nome. Várias teorias foram propostas sobre a ancestralidade da raça, embora suas origens exatas sejam desconhecidas. Uma fonte de sangue fundacional pode ter sido éguas capturadas por Clovis I dos Bretões, em algum momento após 496 d.C. Outra possibilidade são garanhões da cavalaria de cavalos Barbe, trazidos da Espanha pelos mouros no século VIII. Os mouros foram derrotados na Batalha de Poitiers em 732 d.C., e alguns de seus cavalos podem ter sido tomados por guerreiros de Perche. Uma teoria final sugere que as raças percheron e bulonais estão intimamente relacionadas, e que a bulonais influenciou o percheron quando foram trazidos para a Bretanha como reforços para as legiões de César. Sabe-se que, durante o século VIII, garanhões Barbe foram cruzados com éguas nativas da área, e mais sangue de cavalos orientais foi introduzido pelo conde de Perche ao retornar das cruzadas e expedições em territórios reivindicados pela Espanha. Mais sangue de raças espanholas foi adicionado quando Rotrou III importou cavalos de Castela. Independentemente da teoria de origem, historiadores da raça concordam que o terreno e o clima da área de Perche tiveram a maior influência no desenvolvimento da raça. Uma possível referência ao cavalo é feita no romance do século XIII Guillaume de Dore, no qual o personagem principal pede para que o cavalo do conde de Perche seja preparado, possivelmente indicando o grande cavalo, capaz de carregar um cavaleiro armado e criado no cenário geográfico do poema. Durante o século XVII, os cavalos de Perche, antepassados do percheron moderno, eram menores, com alturas entre 152 a 163 centímetros e mais ágeis. Esses cavalos eram quase uniformemente cinza. Pinturas e desenhos da Idade Média geralmente mostram cavaleiros franceses montados em cavalos dessa cor. Após o fim dos cavaleiros armados, a ênfase na criação de cavalos mudou para desenvolver cavalos mais adequados para puxar diligências pesadas a um trote rápido. Cavalos cinza eram preferidos porque sua cor clara era mais visível à noite. Garanhões árabes foram disponibilizados para criadores de percheron para serem usados na criação de montarias militares, a partir de 1760, no Aras Real de Lepin. Entre 1789 e o início do século XIX, o percheron esteve em perigo de extinção, pois a criação de cavalos foi suprimida durante a Revolução Francesa e seu rescaldo. Histórias antigas da raça apontam para dois garanhões árabes cinzas de Lepin, Godolphin e Gallipoli, como o sangue que ajudou a recomeçar a criação de percheron. No entanto, pesquisas posteriores descobriram que Godolphin era um árabe castanho de conformação comum e sem valor especial, enquanto Gallipoli era um cavalo de sela cinza de origem desconhecida. Historiadores modernos da raça contestam que havia rebanho suficiente no início do século XIX para reiniciar a criação sem mais influência árabe, e afirmam que é improvável que dois cavalos de criação e conformação comuns tivessem uma influência significativa na raça. Jean Leblanc, um garanhão fundador da raça percheron, nasceu em 1823. Hoje, todos os percherons traçam sua ancestralidade até esse garanhão.
Nesse período, a raça também se tornou maior, com cavalos de outros distritos franceses sendo importados para Perche, transformando o Percheron de um cavalo de diligência, com peso médio entre 540 e 640 quilos, em um cavalo de tração, com peso médio de 910 quilos. Em 1893, o primeiro livro de registro de Percheron foi criado na França. Em 1910, os registros franceses haviam aumentado para quase 32 mil cavalos. Entre 1880 e 1920, criadores de Percheron na França exportaram cavalos para todo o mundo, incluindo África do Sul, América do Sul, Austrália e América do Norte. O Percheron é a raça de tração francesa mais famosa e numerosa no mundo atualmente. Eles foram usados para melhorar as raças Ardennes e Vladimir Ave Draft para criar a raça Spanish Norman, um cruzamento entre o andaluz e o Percheron. No final do século XIX, os Percherons constituíam a maioria dos cavalos de tração em Paris. A raça ainda é amplamente utilizada para trabalho de tração e, como outras raças de tração, também é usada na França para a produção de carne. Ao redor do mundo, Percherons são usados em desfiles, passeios de trenó e carroças de feno, bem como para puxar carruagens em grandes cidades. A maior equipe de Percherons da Europa está na Disneyland Paris, onde a raça compõe 30% dos cavalos do parque e trabalha puxando bondes pela rua principal do parque. Uma das equipes de cavalos mais famosas dos Estados Unidos é a Rainsite de Percherons, tendo aparecido várias vezes no desfile de rosas. Número 5. Norman Cob. O Cob normando é uma raça de cavalo de tração leve que se originou na região da Normandia, no norte da França. É de tamanho médio, com variações de altura e peso devido à seleção para uma ampla gama de usos. Sua conformação é semelhante a um puro-sangue robusto, e ele se assemelha mais a um cruzamento com puro-sangue do que a outras raças de tração francesas. A raça é conhecida pelo seu trote animado e de passadas longas. As cores comuns incluem castanho, baio e marrom escuro. Há 3 subtipos gerais dentro da raça: cavalos usados para montaria, aqueles usados em arreamento e os destinados à produção de carne. É popular para condução recreativa e competitiva, representando a França internacionalmente nesta última, além de ser usada em várias disciplinas de equitação. A região da Normandia, na França, é conhecida pela criação de cavalos, tendo também produzido o Percheron e o trotador francês. Pequenos cavalos chamados bidetes foram os primeiros na área, e estes, cruzados com outros tipos, eventualmente produziram o Carrossier Normand, o ancestral imediato do Cob normando. Embora conhecida como uma das melhores raças de cavalos de carruagem no início do século XX, o Carrossier Normand se extinguiu após o advento do automóvel, sendo usado para desenvolver o trotador francês, o anglo-normando e o Cob normando. Em sua terra natal, o Cob normando foi amplamente utilizado na agricultura, mais ainda do que o internacionalmente conhecido Percheron, e, em 1950, foi criado o primeiro livro genealógico para a raça. O advento da mecanização ameaçou todas as raças de tração francesas, e enquanto muitos criadores de cavalos de tração voltaram sua produção para o mercado de carne, os criadores de Cob normando, em vez disso, cruzaram seus cavalos com puro sangue para contribuir com a nascente raça Selle Française, agora o cavalo de sela nacional da França. Isso permitiu que o Cob normando permanecesse relativamente o mesmo ao longo das décadas, enquanto outras raças de tração ficavam mais pesadas e lentas devido à seleção para a carne. Entre as décadas de 1970 e 1990, o livro genealógico passou por várias mudanças, e na década de 1980, estudos genéticos mostraram que a raça sofria de consanguinidade e deriva genética. Entusiastas da raça trabalharam para desenvolver novos critérios de seleção para o rebanho, e os números populacionais agora são relativamente estáveis. Hoje, o Cob normando é encontrado principalmente nos departamentos de Manche, Calvados e Orne. O Cob normando é um cavalo de tamanho médio, medindo entre 160 e 165 centímetros de altura e pesando de 550 a 900 quilos. As grandes variações de altura e peso são explicadas pela seleção para diversos usos dentro da raça. O Cob normando é elegante e mais próximo em tipo de um cruzamento com puro sangue do que de outras raças de tração francesas. Sua conformação é semelhante à de um puro sangue robusto, com perfil quadrado e costas curtas. A seleção genética foi utilizada para desenvolver um trote animado, com passadas longas. As cores aceitas para registro incluem castanho, baio e marrom escuro, este último chamado de pangaré preto pelo registro da raça, embora esses cavalos sejam geneticamente marrons, e não pretos com marcas pangaré. Os baios com marcações brancas são os mais populares. O Cob normando é um cavalo calmo, disposto, com uma personalidade forte.
Sua ascendência de puro sangue lhes dá energia e atletismo, fazendo-os amadurecer mais rapidamente do que outras raças de tração. Eles demonstram grande resistência quando montados e são relativamente rústicos, adaptando-se bem à vida ao ar livre e às mudanças climáticas. Tradicionalmente, o cob normando tinha sua cauda cortada, uma prática que continuou até janeiro de 1996, quando se tornou ilegal na França. Existem 3 subtipos gerais dentro da raça: cavalos usados para montaria, aqueles usados em arreamento e os destinados à produção de carne. Cavalos podem ser registrados automaticamente se pelo menos 87,5% de seus ancestrais, 7 em 8, forem cob normando registrados. Garanhões de raça pura não podem ser cruzados mais de 70 vezes por ano. Potros produzidos por inseminação artificial e transferência de embriões podem ser registrados, mas cavalos clonados não. Em geral, os criadores buscam produzir cavalos com bons movimentos e aptidão para arreamento, mantendo a conformação que faz do cob normando uma das 9 raças de tração francesas.